Então, para a gente iniciar a nossa conversa sobre o Chico, né, que é um pálido panorama pela vida dele, por algumas situações da vida dele, né, porque, como eu falei, é difícil a gente sintetizar, né? A gente começa, né, dizendo a nossa fonte bibliográfica, né, que é essa obra, As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior, que fez ampla pesquisa a respeito do Chico Xavier, entrevistou várias pessoas, entrevistou ele próprio, recortes de jornais, de revistas, né, entrevistou várias pessoas, enfim, dando um amplo trabalho de pesquisa que resultou nessa obra. Então, começando a falar um pouquinho da vida do Chico, Chico nasceu na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Ele era filho de uma lavadeira e de um vendedor de bilhetes de loteria que estava sempre viajando, né, para poder ganhar o sustento da sua família, que era muito pobre, né? Chico tinha 9 irmãos, né, quando o primeiro casamento do pai dele, né? E essa seria a Maria São João de Deus, na verdade a Maria São João de Deus, assim que está na certidão dele, né? Mas todo mundo conhece ela mais como Maria João de Deus só, como está aqui no slide. Essa foto, na verdade, ela não é da mãe do Chico, não, é de uma das irmãs do Chico, mas que era a cara da mãe do Chico. Então, a gente, para representar ela, a gente coloca essa foto. Então, a mãe do Chico Xavier era uma mulher muito boa, né? E ela veio a desencarnar quando o Chico tinha só 5 anos. Né? E o Chico, desde muito cedo, tinha visões, né, como nós sabemos, de espíritos, conversava com espíritos. Né, e tinha um dia na casa deles, eles estavam conversando sobre um fato de uma moça que tinha perdido um bebê, né, tinha sofrido um aborto, e o Chico deu uma explicação assim, falando em termos técnicos, né, ele falou: o problema é que houve hibridação inadequada do ovo, de forma que o feto adquiriu posição ectópica. Se a pessoa, uma criança de 4 anos, falar uma coisa dessas, né, então todo mundo ficava espantado, foi um espírito que tinha soprado para ele isso, mas ele era considerado assombrado, aluado, né, assim, um menino que não era normal, diferente, esquisito, né? E quando o Chico, a mãe do Chico faleceu, como o pai dele tinha que viajar muito, ele não tinha condição de ficar com os 9 filhos. Então, os filhos foram distribuídos, né, pelas casas, né, da família dele, né, dos amigos, e Chico foi ficar com a madrinha dele, que era assim, um tanto quanto, né, Chico falava assim, obsediada, né, uma mulher muito problemática, né, que espetava a barriga do Chico com garfos, né, às vezes 3 vezes por dia, né, ele tinha também o primo dele, também, não era assim, digamos assim, muito equilibrada, também fazia da vida do Chico uma coisa muito difícil. Mas ele tinha um consolo nessa época, ele ficou 2 anos com essa madrinha, de ver a sua mãe, né? Tinha uma bananeira que o Chico ia para lá se refugiar quando estava chateado, e a mãe dele aparecia para ele e pedia para ele ser obediente, pedia para ele ter paciência, que em breve ela enviaria um anjo, né, para poder salvá-lo, digamos assim, daquela situação difícil que ele estava vivendo, né? Então ela falava assim para ele: Chico, tenha paciência, obedeça, porque quem não sofre não aprende a viver, né? Porque realmente o sofrimento, né, é dor, né? Mas a gente aprende muito com ele, né? Então Chico teve esses primeiros momentos da infância dele muito difíceis, até que o seu pai se casa novamente com uma mulher boníssima chamada Cidália Batista. E a primeira coisa, aliás, a condição que ela estabelece para se casar com o pai do Chico é que ele reunisse de novo os 9 filhos, né, na casa deles, para ela poder cuidar deles. E assim foi feito, e o Chico foi o último a chegar. E quando o Chico chega, né, ela tenta levantar, ele estava vestindo uma camisola, um tal de Montrião, que era o nome dela, fez uma camisola com um tecido que se fazia assim, com abrigo. E ele viu que as meninas usavam, mas ele estava com aquilo, que a última garfada que ela deu nele abriu uma ferida, e para aquilo não ficar grudando na ferida,
ele estava usando aquilo. Ela tenta levantar, ele se esquiva, aí ela puxa ele pelo braço, leva ele para o quarto, e aí ele tem coragem de mostrar a barriga dele inchada, ela não acredita que a barriga está inchada. E aí ela olha aquilo e fala assim para ele: enquanto eu viver, nunca mais ninguém encosta com você. E aí ela percebeu que era ela, que era o anjo que ninguém estava prometendo aí. Né? Então a vida do Chico melhorou um pouco, né? Uma vida melhorou bastante, aliás. Depois o pai do Chico e a cidade tiveram mais 6 filhos, né? Então era uma família numerosa. E ela teve 5 irmãos, né? Os seus irmãos todos, eram 5, não, 9 irmãos, né? Mais filhos. E em 1919, o Chico vai à escola. Ela, que era uma mulher, ela tinha uma visão, né, muito boa para a época, quis colocar os filhos na escola, né, mas eles não tinham dinheiro para material escolar, então eles fizeram uma horta e o Chico saía vendendo o produto da horta para poder comprar material. E o Chico, então, ele faz só até a 4ª série primária. Inclusive, ele repete a 4ª série por problemas de saúde, né, mas ele termina até a 4ª série. Ele, como ele era considerado aluado, ele contava, aluado, né, assombrado, ele contava as coisas que ele via. Na inocência dele de criança, ele contava que ele via na missa, ele via as hóstias iluminadas, ele via pessoas já desencarnadas levando flores para os entes queridos, ele via uma série, o altar brilhando, e contava isso para todo mundo, com quem estava conversando. Né? Na verdade, ele tinha até dificuldade de saber a diferença em quem era encarnado e quem não era. Né? Tem pontos que ele fala, né? Pergunta para uma senhora, né? Mas a senhora me desculpe, eu agora estou conversando com ele, mas a senhora é encarnada ou desencarnada? Porque às vezes ele tinha essa dificuldade. Né? E aí, o que acontecia? O padre da época era um bom padre, né? O padre Scarzella, que ajudou muito ele. Mas, enfim, na ignorância daquela época, colocou ele para fazer penitências. Uma das penitências, por exemplo, foi ele carregar uma pedra de 15 quilos na cabeça durante uma procissão. Outra foi ele rezar 1000 Ave-Marias. Aí ele tinha que rezar Ave Maria e contar as Ave Marias e tinha um espírito que atrapalhava a contagem dele. Né? Então, ele passou por situações assim no período da infância. E aí, os pais do Chico, né? Principalmente o pai dele, na verdade, né, preocupado com aquela situação, que ele acordava de manhã dando notícias dos parentes, ele acordava de madrugada conversando com os espíritos, enfim, era aquilo o tempo todo. E ele estava pensando em internar o Chico no hospício, pensando que ele era louco, né, com quantos médicos, né, situações semelhantes que antigamente aconteceram, né. Mas aí, o que acontece? Tinha surgido a oportunidade de o Chico trabalhar numa fábrica de tecidos lá em Pedro Leopoldo, né? Então o pai de Scarzella ajeita um emprego para ele lá e o pai de Chico fica satisfeito que era melhor o Chico estar trabalhando, levando dinheiro para casa do que no hospício, e lá ele ia ficar ocupado e o Chico aceita, então ele vai trabalhar nessa fábrica de tecidos. Quando ele vai trabalhar nessa fábrica, como é que era a vida dele? Ele entrava na fábrica 3 horas da tarde, saía 1h da manhã, voltava para casa, dormia, acordava às 6, né, ia para a escola, ficava até às 11, voltava para casa, dormia, 3 horas da tarde estava lá de novo e assim era a vida dele. Até que ele começou, né, aqui tem um ano, né, que ele conclui, né, a escola, né, que foi em 1923, ele concluiu o primário e ele estuda só até aí. Até que, num dado momento, quando ele já estava bastante tempo na fábrica, 4 anos, ele começa a apresentar problemas respiratórios por conta dos pelos, né, dos tecidos nos pulmões. Então, ele é aconselhado a abandonar o trabalho na fábrica. E aí ele arranja, foi por isso, inclusive, que ele acabou repetindo a 4ª série, né? Ele arranja um emprego no bar do Dove, né, permanece lá por um tempo. Depois ele arranja outro emprego no armazém do seu José Felizardo, que era até marido da madrinha dele, né? Que já tinha desencarnado. Aí ele cortava o toucinho, atendia o balcão, varria o chão, servia cachaça, e às vezes tinha que levar os embriagados para casa, ficava feliz da vida quando o dono vendia fiado, né? Então ele chegava, entrava no trabalho, 6h30 da manhã, saía às 8 da noite.
né, para trabalhar, e para ganhar uma quantia muito pequena, né. E aí, em 1927, ele já estava com 17 anos, né, uma das irmãs dele, a Maria Xavier, começa a apresentar um processo obsessivo, onde ela, emitia sons culturais, se contorcia, regalava os olhos, né, uma situação bastante penosa. Nenhum médico da época deu solução para aquilo, e por fim, né, o João Xavier, que é o pai do Chico, resolve recorrer, né, a um casal espírita, um casal Verácio, né, que morava numa fazenda a 100 quilômetros de Pedro Leopoldo. O casal vem para ajudar, né, a irmã do Chico, e o Chico, pela primeira vez, tem contato com o espiritismo, né, e eles identificam o problema dela como sendo um problema obsessivo, aplicam passes nela, ela tem uma melhora, e o Chico, pela primeira vez, escuta falar, né, o termo mediunidade, né, porque ele explica o que acontecia com ele, e o casal explica para ele que isso era mediunidade. E apresenta para ele o livro dos espíritos e o livro dos médiuns e pede que ele estude, né, aqueles livros. E aí ele já desperta para esse trabalho no espiritismo e vai conversar com o padre Scarzella, vai se despedir dele. Então ele explica, olha, eu descobri, né, o que acontece comigo e agora eu vou me dedicar ao espiritismo. E o padre Scarzella era muito bom, olha, eu não entendo do espiritismo, mas você é muito novo, eu não sei se isso é bom, se é ruim, eu não entendo, mas você é muito novo para decidir isso, você não acha e tal, você devia esperar um pouco, mas ele estava decidido. Aí pede a bênção do padre, o padre abençoa ele, e ele sai. Então, quando ele está saindo, ele olha para trás, e o padre estava dando um sorriso assim, emocionante, assim, significativo, sabe, para ele, né, da missão que ele iria cumprir, né. Então, ele começa então a trabalhar no espiritismo, ele funda, junto com um grupo de amigos, inclusive seu irmão José Xavier, um grupo espírita num dos cômodos da casa do José Xavier primeiro. Depois eles vão conseguindo os lugares melhores, e o primeiro centro, né, dele trabalhou no Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, em 21 de junho de 1927, que é fundado. Aí, em 8 de julho de 1927, o Chico Xavier faz a sua primeira psicografia. Então, assim, ele sente, ele estava no Centro Espírita, né, depois de uma reunião evangélica, ele sente assim, como se o teto e as paredes tivessem se aberto. Ele vislumbra entidades assim ao redor, que para eles, como eles não sabiam como denominar esses irmãos, eles falavam que eram seres do arco-íris, né? E aí, então, ele psicografa, na primeira psicografia, 17 páginas, né, em alta velocidade, né? E aí, quando ele acaba, ele está com a perna bamba, né? Mas psicografou, o espírito não se identifica como um amigo, né? E aí ele tem então a primeira psicografia dele. Mais tarde, ele vai até a fazenda do casal Verácio, que ele foi convidado para passar uns dias lá. Depois que eles estudam o Evangelho, a Carmen Verácio viu a figura do Emmanuel, que seria o seu mentor, né, espiritual, que nós sabemos. E o Chico não viu nada. E o Emmanuel fala assim, pede para ele pegar caneta e lápis, papel e lápis. E aí ele pega, dá para o Chico, e quem transmite a mensagem é a sua mãe, Maria João de Deus. Né? Ela estava um tempo, né? Ela ficou um tempo sem aparecer, né? E ela aparece para ele, né? E transmite a mensagem, falando da família, falando da situação da filha que estava obsediada, e também falando dos seus trabalhos futuros, né? Que ele saberia o que ele iria fazer, e para ele estudar o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E no dia 18 de janeiro de 1929, a Carmen Verácio também, quando o Chico psicografava, vê uma chuva de livros caindo sobre a cabeça dele, né? Já a pressagiar, né, a grande lavra doutrinária, né, literária, né, que ele iria transmitir, que ele iria trazer para o mundo através da psicografia.
né, que nós vamos ver que foram 450 obras, pelo menos. Né, algumas pessoas dizem que são mais de 530 obras, porque depois do Ciclo Mineiro, outras obras foram sendo editadas com conteúdo inédito. Né? Mas mais oficialmente a gente conhece por 450. Em 1931, o Chico estava no açude lá, na cidade de Leopoldo, onde ele tinha hábito de ir assim, para se refazer, para meditar, né, para orar. E aí ele vê se aproximando uma figura, né, iluminada, né, que era o Emmanuel, né, e que seria o seu mentor no futuro, né, a partir daquele momento. Né. E aí o Emmanuel vai direto ao assunto para ele, vira, fala tipo assim: você está disposto a trabalhar na mediunidade? Aí o Chico fala assim: eu estou, desde que vocês não me desamparem, quando estejam me desamparem. Aí ele falou: você não será desamparado, desde que você cumpra com 3 questões, 3 fundamentos, 3 requisitos. E aí ele pergunta: qual o primeiro? Quando diz disciplina. Qual o segundo? Disciplina. Terceiro, disciplina, é claro. Então, o Chico entende desde o começo que ele ia ter que ter muita disciplina na tarefa que ele ia desempenhar, né? Muito compromisso, muito comprometimento. E aí Emmanuel fala assim para ele: 30 livros para começar. Né? E aí então eles começam o trabalho. E o primeiro livro lançado, né, é um Parnaso de Além-Túmulo, que é um livro de poesias, né, com 14 autores, depois teve outras edições, né, o primeiro com 14 autores. E por que um livro de poesias com diversos autores? A gente sabe que a espiritualidade programa tudo, né? Tudo é, ainda mais um trabalho como Chico Xavier, que a gente sabe dos maiores missionários que já pisou na Terra. Então vamos pensar, se fosse um livro de romance, por exemplo, como Paulo Estevam, há 2 mil anos, que depois de Emmanuel trouxe, não ia chamar muita atenção, porque se ele falasse Chico que era de um espírito, que ele psicografou, que foi transmitido a ele, as pessoas não iam ficar, digamos assim, assim, as pessoas não iam pensar: foi ele que escreveu e ele está dizendo que foi o Espírito que escreveu. Né? Porque se a literatura é semelhante da fulano, mas ele imitou a literatura do fulano. Né? Ele pode ir a maneira de escrever. Mas agora, 14 autores, Olavo Bilac, Chico Souza, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, enfim, autores famosos, com um estilo muito definido, né? E aí, quer dizer, como que ele ia conseguir, né, reproduzir poesias inéditas no estilo de cada autor? Né? Isso é até perguntado a ele em Pinga Fogo, né? Mas como é que você desenvolveu o programa Pinga Fogo, que eu vou falar melhor mais à frente, um programa que teve de entrevistas em 1971 na TV Tupi, né? E aí pergunta, né, mas como você consegue imitar alguma coisa assim, o gênero, o estilo desses autores e tal? Aí ele fala assim: como eu poderia, né, ele teria que estudar o estilo de cada autor, para ele criar poesias novas no estilo de cada autor. Para a gente escrever uma poesia simples, é difícil, você imagina imitar o estilo, né? Como eu poderia? Aí ele fala a rotina de trabalho que ele tinha, né? Se eu estudava de tal hora, se eu trabalhava de tal hora, né? Eu não tinha tempo para isso, né? Então, assim, então isso chamou muita atenção, né? Então, o pessoal da Academia de Letras ficou, assim, realmente muito impressionado com isso, né? Então, eles falaram: ou ele realmente recebe os espíritos, ou esse rapaz é um gênio, né, da literatura, né? E muitos me conheceram dessa forma. Então, quer dizer, não foi por acaso que foi um livro de poesia. Então, houve um foco de atenção muito grande para Chico Xavier por conta disso, né? Dessa obra, que foi a primeira. E aí, em 1935, ele consegue um emprego melhorzinho, né? na Fazenda Modelo, lá em Leopoldo também. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura, trabalhava como datilógrafo, né? Ele digitava relatórios de cavalos, de bois, né? E ele tinha um patrão chamado Rômulo Joviano, que também era espírita e que foi o seu mentor encarnado. Ele dava apoio ao trabalho de Chico Xavier, né, na Fazenda Modelo. Né? Em 1938, ele é lançada a obra Há 2 mil anos, né, que é um romance extraordinário de Emmanuel,
né, que eu entendi que quem não leu, leia, porque é um livro maravilhoso, tem a sequência 50 anos depois, enfim, é outra obra dele. E como que ele psicografou essa obra, né? Como que ele psicografava? O Rômulo Joviano reservou o ponto para ele lá na casa dele, na Fazenda do Modelo, né? E enquanto ele psicografava, ele via como se estivesse vendo um filme, as cenas que o Emmanuel ia escrevendo. O Emmanuel explicou para ele, né? Você está vendo o que eu estou pensando, mas você não sabe o que eu estou escrevendo, né? Então ele acompanhou toda aquela história que era do próprio Emmanuel, né? Falava da vida, uma das vidas do Emmanuel. E aí o que acontecia? Ele começava a psicografar às 5h30 da tarde e saía de lá por volta de 1h da manhã. Então ele acabava a psicografia, ele passava limpo os originais, datilografava e depois apagava o papel todo para ele poder aproveitar o papel. Olha que trabalho, gente, colossal. E a gente, será que a gente dá valor, né, às obras que ele trouxe para a gente, né, para a gente conhecer, né, para a gente, né, aprender sobre a vida verdadeira? Será que a gente tem noção do trabalho que esse homem teve? Né? A gente vai ver isso melhor, né? Então, tem algumas passagens de lições muito interessantes, né? Teve uma ocasião que o Chico, ele foi uma senhora procurar ele na Fazenda Modelo, aí quem atendeu essa senhora na Fazenda Modelo foi porque ele estava em casa. Ele foi para a casa dele, ela foi para a casa dele, aí quem estava na casa dele atendeu, falou que ele estava na fazenda. Ela foi para a fazenda de novo, aí falaram que ele tinha saído a trabalho. Aí ela ficou danada da vida, quando chegou à noite na reunião pública, ela já foi esbofeteando o rosto do Chico, dizendo para ele entrar lá na sala tal, para dar um passe nela naquela hora. E ele fica assim, né, com que clima que ele ia dar passe nela, né? E o Emmanuel fala para ele, não, Chico, você mostra para ela a compreensão, vai lá, aplica o passe nela. Ela, mas você não... Aí ele falou com o Emmanuel, você não acha que eu tenho razão de estar assim, me sentindo assim? Aí o Emmanuel falou assim, você tem razão, mas ela tem necessidade. Será que a gente tem essa compreensão, né, quando chega alguém, né, num estado aflitivo, né, assim, em desequilíbrio, de entender que aquela pessoa está passando por um momento difícil, né, por pior que ela tenha feito com você? Olha o nível, né, de alcance, né, de elevação espiritual. E ele faz o Emmanuel, né, de respirar fundo, vai lá, aplica o passo, ela explica para ela, só me desculpe, mas é porque é muita gente me procurando, eu preciso trabalhar. Né, eu tenho, né, um trabalho remunerado, eu sustento a minha família, sustentava a família toda. Então eu preciso trabalhar e ela, né, foi acalmando. Né? Ele começa a apresentar, né, num dado momento da vida dele, uma catarata muito difícil, né, como essa foto demonstra. Né? Isso doía, o olho dele sangrava, né, e teve uma ocasião que ele estava deitado, assim, com dor, e o meu irmão chega para ele, o que você está fazendo aí deitado? Eu falei, meu irmão, você não está vendo que eu estou com o meu olho doente e tal? Mas, o que tem isso? Você você tem outro, ter um olho é um luxo, né? Ter um olho, pelo menos um olho é um luxo, né? Então, o ser humano não dava mole para ele, né? Assim, e ele seguia tudo que o irmão já falava. Ele ajudava, você vê, apesar de tudo que ele fazia, né, de todos os compromissos de trabalho, toda a responsabilidade com a família, que não dá para falar tudo, né? Aqui, assim, quando estudar a vida dele, vocês vão ver, ele ajudava a senhora, já idosa, a cuidar do filho dela, que era acamado, era surdo, era cego, não se movimentava. E aí os médicos estavam sugerindo a ela que fizesse a eutanásia nele. E aí o Emmanuel falou com ele qual era a situação do rapaz, e ele tipo evitava de falar, o seu problema é esse, que no passado você foi isso era só uma situação realmente muito útil para a pessoa que eu vi. E nessa situação o Emmanuel falou assim, ocorre que esse irmão, ele torturou e assassinou muita gente na vida passada, de modo que, quando ele sai do corpo, que ele adormece, quando ele estava fora do corpo, depois que ele se encarnou, ele foi muito perseguido por esses irmãos que queriam se vingar.
né? E agora ele está nessa encarnação expiatória, e quando ele sai do corpo, né, pelo sono, ele é perseguido por esses irmãos que querem vingança, e aí ele volta correndo para se abrigar nesse corpo. Então, esse corpo é a melhor situação que ele está no momento para as coisas que ele fez, né? Então, às vezes, é a proteção dele. Então, às vezes a gente vê uma situação assim, né, pensa, né, que é meu Deus, cadê a misericórdia divina? Né? Por que essa pessoa fez para merecer isso? Né? Por que assim, a gente se compadece? Né? Seria isso justo? Né? No entanto, você veja, se ele não estivesse nesse corpo, estaria em situação pior. Né? Então, a gente tem que ter muita confiança em Deus, né? Porque tudo está certo. Né? Está tudo certo. E Chico ia lá, ajudava a dar banho, ajudava a alimentar o rapaz, né? E tal. Teve também uma situação de uma criança deformada, né? A criança também chegou lá. Ela não tinha os 2 braços, né? Não chegava, não via, e estava com uma doença nas pernas, e os médicos queriam amputar as 2 pernas. E a mulher, a mãe chegou lá com a criança desesperada, e o Chico, o Emmanuel, mais uma vez, dessa vez também, ele falou qual era a situação. Ocorre que esse irmão, nas últimas 10 encarnações, se suicidou. De modo que antes de vir nessa, ele pediu para que ele fosse retirados todas as possibilidades de ele fazer isso novamente. E agora ele estava tentando de novo, né, se atirar, né, de um precipício, procurando um precipício para se tirar. Por isso que as pernas, né, estavam nessa situação. Então você veja, né, as histórias, né? Também tem os fluidos de luz, né, que uma senhora, o Chico estava passando apressado para ir trabalhar fazendo modelo, e o Chico falou, eu estou atrasado, na volta eu passo aí e falo com você. O Mano apareceu para ele e falou, não, vai lá, 5 minutos não vai fazer falta para você, vai lá e atende essa senhora. Ela estava com uma dúvida de uma receita do Dr. Zé de Menezes, ele esclarece a dúvida e vai. Aí, quando ele está indo, o Emmanuel fala assim, agora olha para trás. Ela falou assim, vai com Deus, Chico. Quando ele olha para trás, ele viu uma luz saindo da boca dela, atingindo ele, né, o corpo dele. Né? Aí o Emmanuel falou assim, imagina se ela fala uma coisa negativa para você, que energia que viria para você. Né, que você vê, né, que a gente não se dá conta dessas coisas, né, dessas energias que fluem, né, de uns para os outros. Né, o quanto bem bom faz bem e quanto mal faz mal, né? Então ele viu isso e recebeu essa energia que foi benéfica, né, para ele. A obra Nosso Lar, né? A obra Nosso Lar foi lançada em 1943, quando ela foi lançada houve uma certa polêmica, porque era uma obra que falava de plano espiritual, cidade espiritual, falava de aerógrafos, que eram ônibus, né, aéreo, falava de coisas que até o próprio Chico teve dificuldade, quando estava psicografando, de assimilar e transmitir. Então, o que aconteceu? Emmanuel e André Luiz, que era o autor da obra, levaram o Chico em desdobramento pelo sono até o Nosso Lar, até o subúrbio, né, que fala do Nosso Lar, para ele ver, para ele conseguir, né, assimilar melhor aquilo e transmitir melhor a obra. Né? E curioso que essa não é a primeira obra que fala de cidade espiritual do Chico Xavier, né, de outros mundos, né, de outros planos. Né? A segunda obra que ele psicografa é a obra Cartas de uma Morta, que foi transmitida pela mãe dele, que até trouxe um estudo certa vez aqui. Ele também fala muito mais coisas, aliás, mas no entanto o Nosso Lar ele teve essa polêmica toda, né? E até hoje é uma das obras mais vendidas, né, da literatura espírita. Houve uma polêmica em relação ao autor, né, o membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, né, que ele começa a transmitir obras para o Chico, né, e aí ele tem várias de cartas e crônicas, enfim. E aí o que acontece? A família começa a querer cobrar os direitos autorais, né, pelas obras psicografadas com o nome dele. E aí teve uma disputa judicial, né, foi um drama muito grande para o Chico, essa situação toda, né, mas aí o juiz dá a sentença que porque se ele desse razão, o Chico estava psicografando a obra de um desencarnado, ele estava afirmando que o Chico era mesmo capaz de fazer isso, né?
E se ele dissesse o contrário, também não ia dar certo a argumentação dele. Então ele colocou, a sentença é os direitos da pessoa acabam após a morte. Então ele encerrou esse assunto, né? Aí nem Chico nem a Fé foram processados. Chico sofria por conta do trabalho, né? Toda pessoa que trabalha no bem, né? É uma pessoa avisada por aqueles irmãos que não querem, né, que o bem aconteça, infelizmente, né? E aí teve uma situação que ele estava numa viagem para fazer um modelo, e ele sozinho, e aí ele veio vários 600 espíritos se aproximando dele com um pedaço de pau, né, para atacá-lo. Aí ele entra e presta na mesma hora, pede ajuda, né? E aí as figuras contavam 5 passos dele vão se desfazendo e vão desaparecendo, né? Então seria o poder da prece, né? É a prece aqui. Temos um amigo ali, né? Chico adorava os animais, não sei se você sabe, né? Ele amava os animais. Aí em 1948, eles fizeram lá em Pedro Leopoldo algumas sessões de materialização, primeiro com o médium Peixotinho, né? E depois, de 1952 a 1953, o próprio Chico Xavier começou a ceder o seu ectoplasma, né, para poder acontecer as reuniões de materialização. Ele ficava numa cabine, né, do local onde eles estavam fazendo as reuniões, e as pessoas então presenciavam as reuniões de materialização de espíritos. Para quem sabe, materialização do espírito é um fenômeno, né? Um fenômeno da natureza, né? Isso é possível quando um médium de efeitos físicos, que é um médium muito raro, né, de se ver, cede uma quantidade de ectoplasma, né, que é energia, sua energia e tal, e que dá então a possibilidade dos espíritos se tornarem visíveis para todos que estão no ambiente, inclusive fragíveis, né? É um fenômeno muito raro. E aí teve, por exemplo, a mãe do Arnaldo Rocha, né, que era o marido da Meimei, né, que já estava junto ao Chico Xavier na época. Ela se apresentou, ela tinha mania de colocar a mão na cabeça dos filhos. O Arnaldo Rocha já estava consumindo rapé, ela mostra, ela tinha esse ato, né, a tabaqueira vazia, né, para ele, né, e, enfim. Então, aí ele fez isso até 1900, 2 anos mais ou menos, né. Aí está, esse é o desenho, tá, teria sido a materialização da Meimei, né? E até que um dia, né, a última aparição foi a de Emmanuel, né, que aparece, né, com uma tocha, né, um sujeito alto, imponente, né? E aí ele diz assim para o pessoal: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão destas reuniões a partir desse momento. Então, ou seja, Emmanuel manda suspender as reuniões de materialização porque, apesar de ser, digamos assim, de beneficiar aqueles que presenciaram, mas beneficiava muito poucos que estavam presentes ali, enquanto os livros já atingiam muito mais pessoas. E Chico não podia perder tempo com esse tipo de trabalho, né? Já tinha sido o suficiente. Chico tinha uma mediunidade muito interessante chamada psicometria. Psicometria, para quem não sabe, é quando você toca no objeto e você consegue perceber a história daquele objeto, né? A história que envolveu aquele objeto. É uma mediunidade realmente muito interessante, né? E ele teve uma situação de um camarada que ele achou uma espada à beira de um rio lá em Tel Aviv Otoni. E mostrou para o Chico, né, que ele sentiu uma coisa quando ele viu aquela espada, e o Chico pega a espada, acaricia assim, devagarzinho, e fala: acontece que essa espada pertenceu a você quando vocês estavam numa guerra nesse local, na cidade, na época chamada Filadélfia, e aí você foi combatido lá e a espada ficou lá. E aí tem a insígnia, ele era policial nessa encarnação, né, que estava com o Chico, que você usa hoje aí, gravada nela. E aí, só que estava assim, tudo muito enferrujado, ele consegue limpar e ver, e estava lá em cima mesmo, né? Honra e alguma coisa, agora não sei, né? Então, situações interessantes. E as cartas, né? O Chico Xavier recebia muitas cartas, né? Então, tinha uns amigos que ajudavam ele a separar, mas ele pegava uma, aí ele separava sem ler,
né? Essa aqui é para pedido de socorro, essa aqui é para pedido de receituário mediúnico, essa aqui é para pedido de comunicação de parentes. Ele ia separando, mas ele colocava no bolso, né, por alguma situação. Então ele conseguia, inclusive, ler um livro, ele tocava no livro e ele já assimilava o conteúdo do livro. Né? Pessoas testemunharam isso. Né? Então essa é a faculdade de psicometria. Aliás, Chico Xavier, eu não sei se ele deixava de ter alguma faculdade mediúnica. Ele tinha, acho que praticamente todas: psicofonia, psicografia, psicometria, evidência, audiência, clareaudiência, materialização de doar ectoplasma, de cura, né? Enfim, né? Não sei se ele não tinha alguma, né? Por isso que ele é considerado, né, talvez o maior médico de todos os tempos. Em 1959 ele se muda para Uberaba. Né? Por que ele se muda para Uberaba? Ele fala para os amigos que é por recomendação médica. Mas, na verdade, é que, como estava tendo muita peregrinação na casa dele, as pessoas procuravam muito ele morava com a família ainda, ele percebeu que ele estava incomodando muito a família, percebeu não, que a família estava demonstrando claramente a ponto da irmã dele falar assim com ele: você sai ou a gente sai. Né? E ele resolve então ir embora. Foi só uma mala, a boca do corpo, foi para Uberaba morar com um parceiro de arte de psicografia dele chamado Valdo Vieira. Né? E a cidade ficou perplexa, né, com essa situação. Né? Mas aí ele fala que era para, por causa de saúde, que foi recomendado a ele um clima menos frio, que ele um pouco e tal. Né? Então, quando ele chega lá, ele funda com o Valdo Vieira a Comunidade Cristã, onde os dois trabalharam juntos, tinham várias atividades, né, de assistencialismo, distribuíam sopa, tinha reuniões públicas, tinha reuniões públicas, enfim, uma ampla atividade. Tinha um irmão que frequentava lá, as filas só aumentavam, né, na procura dele, e tinha um irmão chamado Jorge que ia lá, e o Jorge assim, tinha um probleminha mental, tinha uma ferida assim, que ele ria e sangrava, era mal cheiroso, então chegava lá na fila, o Chico dava um abraço nele apertado, né? Conversava com ele, assim, um palmo no nariz, tinha um ar ruim, né? Assim, todo mundo se afastava dele, o Chico abraçava, conversava com ele um tempão, né? E depois ele dava um beijo no Chico, ficava a marca de sangue assim, no Chico, né? E o Chico dava um beijo nele também, né? Para ver que exemplo, né, de acolhimento, né, que o Chico dava, né? Era o Jorge. E assim, o Chico nunca contou quem era o Jorge, né, na outra vida, né? E com certeza era alguém que era conhecido dele, né? Ele deu a entender. O Valdo Vieira, né, que era um parceiro dele, com o qual ele psicografou em conjunto, em parceria, 19 obras, né, inclusive talvez a mais importante ou a mais famosa dela, Evolução do Dois Mundos. É uma obra extremamente científica, né? Uma obra difícil, uma obra talvez mais extraordinária, conteúdo importantíssimo para a gente. Né? Então, psicografava as páginas ímpares e outras pares, né? Em dias determinados da semana. Quando juntava o conteúdo, a sequência era perfeita. Né? Então, eles psicografaram, às vezes, um numa cidade, outro na outra. Né? E em 1969, o Chico conclui o 100º livro dele. Né? Ele foi acordando com o Emmanuel, foi psicografando, e ele achou que era o último. Né? E o Emmanuel chega para ele e fica felicíssimo, né? Que ele acabou a tarefa de psicografia, ele ia ter mais tempo de fazer outras coisas, né? Ele queria se dedicar a outros tipos de obras de caridade, né? Mas aí o Emmanuel fala assim com ele: eu estou encarregado de dizer que a sua vida está desapropriada, que agora você vai servir, né, para a psicografia até o fim da sua vida, enquanto for possível. Né? E o Chico, né, fica um pouco assim perplexo, né, mas claro, aceita a tarefa, né, e prossegue no trabalho. Né? E ele, assim, o ritmo de psicografia, no começo eram dois livros por ano, depois passou a ser 3 por ano, depois 4 por ano, no final eram 8 livros por ano. Né? Quando ele estava todo vapor na psicografia, né? Depois, com a idade, foi diminuindo, né? E aí, em 28 de julho, né,
acontece o programa Pinga Fogo na TV Tupi, que era um programa de entrevistas em que o indivíduo convidado era sabatinado, não é aqui não, é aqui já. Sabatinado perguntas, né? Então ele foi, né, um auditório com 500 pessoas, né? E assim, esse programa foi um marco da televisão brasileira, o programa de maior audiência de todos os tempos. 75% das pessoas do estado de São Paulo estavam ligadas no programa, provavelmente pelo interesse, né, que as coisas da imortalidade, do espírito despertam nas pessoas, né? E ele respondendo a todas as perguntas, um vocabulário perfeito, uma tranquilidade, uma coerência, que todo mundo, você nota que o entrevistador principal, que dirige o programa, ele começa falando meio, né, o Chico Xavier, né, e agora vai dar, no final ele está, o Chico Xavier agora vai fazer, ele já estava com outro respeito, né, em relação ao Chico, né. E aí foi um divisor de águas isso, muitas pessoas foram convertidas, né, ao espiritismo depois desse programa. Ele, em 1975, então, ele escreve uma carta e se separa, sai da comunhão espírita cristã e vai para... e funda depois o Grupo Espírita da Prece, recebe doações de amigos, constrói e passa a trabalhar no Grupo Espírita da Prece. O motivo da saída dele da comunhão espírita cristã não é sabido exatamente, né? O porquê disso, mas certamente houve alguma questão, né, que ele não estava se sentindo bem, e então ele foi para um outro centro. Ele começa a sofrer em 1976 com uma angina que lhe causava muita dor. Em 1981, ele é colocado como candidato a receber o Prêmio Nobel da Paz, né, pelo idealizador, meu líder desse movimento foi o Augusto César Bonucci, da Rede Globo. Né, conseguiu-se mais de 2 milhões de assinaturas, mas quem venceu foi o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados do Mundo, né, que acolhia refugiados, né, no mundo. Mas, mesmo assim, serviu isso tudo para divulgar amplamente a doutrina espírita. Em 30 de junho de 2002, então, o Chico, então, com 92 anos, ele vem a desencarnar, né? E Joana, ela transmite uma mensagem dizendo como que ele foi recebido, né, no plano espiritual. Ele desencarna, né, como a gente sabe, no dia que o Brasil ganhou o pentacampeonato de futebol, né, ele tinha pedido até para desencarnar no momento que o povo brasileiro estivesse feliz, né, e assim realmente aconteceu. E aí é dito assim: ao desencarnar suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa um pouco, meu filho, e se esquece para esqueceres, né, as tristezas da terra e desfrutares as inefáveis alegrias do reino dos céus. Então ele é recebido pelo próprio mestre, né, mais do que merecido, né? E no seu funeral, né, mais de 3 mil pessoas compareceram, quando o caixão para na porta do cemitério, que ele pediu, ele programou para ser um funeral, ele queria que as flores das coroas de flores fossem distribuídas entre as pessoas, mas aí um helicóptero despeja uma pétalas de rosa sobre as pessoas, né, para aquele momento, né, músicas sendo tocadas, né, enfim, né, deve ter sido muito emocionante, né. O legado do Chico Xavier, né, ele foi autor, como já disse, de mais de 400 obras psicografadas, talvez mais de 500, né, conforme eu já falei, e publicadas em várias línguas. Psicografou, além disso, 10 mil cartas de mortos para suas famílias. 2 mil instituições de assistência, né, foram ajudadas pela renda das suas obras. Ele nunca ficou com um centavo das suas obras. Às vezes a família dele passando extrema necessidade, uma situação para ele precisava de um remédio, e ele tinha lançado o livro Brasil, Coração do Bom Papa do Evangelho, foi um sucesso, né, de venda, e o pai dele sendo com dinheiro, precisando do remédio, né,
E ele falava, os livros não são meus, eu não posso fazer isso. Né? Sempre se recusou, nunca aceitou doações grandes, que já tinham sido dadas ali. Ele devolvia, doava para a fé, ele doava para algum lugar, nunca, ele sempre deu um salário dele. Né? E ele também, aqui tem mais, agora passou, tem aqui umas fotografias, né, de algumas escrituras de cartórios, de doações que ele fazia, né? Recebeu vários títulos e homenagens, né, superando, né, até nesse caso, quando ele foi eleito primeiro do século, pela Rede Globo Primeira, né, ele superou até o Santos Dumont, né, que era na disputa, né, que era o pai da aviação, né, inventor do avião, acompanhando o Prêmio Nobel, que a gente já mencionou, né. Ele foi eleito mineiro do século, foi homenageado com o título de cidadão honorário em várias cidades, só coloquei algumas aí, tá? E foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos num concurso, né, vamos dizer assim, no SBT em 2012. Né? Então, quer dizer, superou todos os brasileiros muito merecidamente, ele foi considerado. Outro legado, né, que agora tem aparecido, né, no trabalho dele, os filmes, né? Chico Xavier, fala dele próprio, né? Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, a novela Viagem, que é com base, né, na obra Nosso Lar, e que foi um grande sucesso, já reprisou não sei quantas vezes, né? Não vale a pena ver de novo, 3 ou 4 vezes, nem sei, você vê o sucesso que é, né? E a Vida Continua, As Mães de Chico Xavier, Sexo e Destino, que agora acabou de ser lançado, né? E ainda vai ser lançado, as gravações já estão prontas, a Emmanuel, né? Sobre a vida de Emmanuel. E agora a gente vai, só para a gente ter uma ideia de como era a psicografia do Chico, né? O trabalho dele. Eu não pude colocar tudo, de repente ia dar tempo, o tempo todo que ele psicografa a mensagem que a gente vai ver, né? Então, isso é no programa Pinga Fogo, tá? Ele é solicitado a ele que ele psicografe alguma coisa no programa, tá? E ele fala assim, vamos tentar, aquela humildade dele, ele pede uma música, toca para ele se concentrar, e aí ele vai. Vejo a noite avançar, dançar.
anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz, estadeio conflito, de polo a polo, a dor reclama e não espera. Explode a transição no ápice e restrito, a cultura equílibre, a crise solitária, a forma antiga em luta, aguarda a nova era, roda-se tempo novo ao tempo análogo e aflito. A civilização atômica insegura lembra um tesouro ao mar, que a terra desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvaiada. Entretanto, no mundo, a nau que está no trem, a luz prossegue e briga, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Sim, Costa. Então, meus irmãos, o que eu botei, né? Por que eu botei isso, né? Porque para quem não teve oportunidade de ver, o Pinga-Fogo está disponível no YouTube, tá? Foram 2, né, em 1971, em julho, foi tanto sucesso que eles chamaram ele de novo em dezembro, daquele mesmo ano. Para a gente dar valor, gente, porque você veja, uma poesia, né, pequena, né, ficar 4 minutos fotografando, você vendo o tempo correndo, você fica impressionado. Você imagina, ele psicografou, gente, 450 obras no mínimo, livros inteiros, né, romance em 2.000 anos, Paulo Estevam, são, acho que mais de 400 páginas. Entendeu? E a gente simplesmente não se dedica à leitura disso, gente. A gente precisa dar valor a isso, ao trabalho dele, ao trabalho da espiritualidade, ao que os irmãos da espiritualidade se esforçaram, planejaram para trazer para nós. E o que a gente faz? A gente fica distraído com programas que não acrescentam em nada, que a gente não aprende nada. Só faz a gente ficar estagnado na nossa produção. Eu sempre falo aqui das obras de André Luiz, né, que a gente vê, como que eles não perdem tempo com nada. Eles aproveitam o tempo todo, porque é tempo precioso, gente. Porque quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente estudar, mais a gente se esforçar, mais cedo a gente é feliz, mais cedo a gente evolui, mais cedo a gente tem condições de ajudar mais, né? Mas a gente não foca a vida nisso. A gente vem aqui, a maioria de nós, né, ouve uma palestra, leva uma mensagem em casa, não tem aquela visão de realmente se esforçar, se dedicar a estudar, achar um trabalho dentro do movimento espírita para ser útil, para crescer, para aprender, mesmo que seja difícil no começo, mas a espiritualidade nunca falta para a gente qualquer coisa no bem que a gente queira fazer. Sempre a espiritualidade vai estar apoiando, amparando, sustentando as forças, né? Então, gente, que a gente possa pensar sobre isso, sabe? E tentar, quem sabe, a partir de agora, ler mais um pouco, estudar mais um pouco, tá? Para benefício de nós mesmos, né? E contribuir assim mais com Cristo, pelo conhecimento que a gente vai adquirir, mais com essa terra que está tão difícil, né? Para esses movimentos todos que estão acontecendo aí.
e a gente, né, conseguir evoluir mais um pouquinho, todos nós, né? Então, vou terminar com uma frase do Chico, muito famosa, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a hora de começar mesmo um novo processo na vida é agora, né? Então, muito obrigada, muita paz. Tá?